Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para nossa aula de história, nós vamos dar continuidade aí, né, ao desfecho de Dom Pedro I ficando no Brasil. E aí nós temos o período, né, do primeiro reinado, né, ok? Vocês vão encontrar aí a partir da página 186, tá, gente? O reinado de Dom Pedro I, ok? Então vamos lá. Então, vamos conhecer aqui o que foi o período do primeiro reinado, tá bom? Foi de 1822, né? Dom Pedro realiza a independência, né, do Brasil em 7 de setembro de 1822, né? Como nós estudamos na aula passada, né? Ele recebe as cartas, né? E aí ele prefere ficar no Brasil e declarar aí a independência, tá bom? Dom Pedro, né, passa a ser príncipe regente a imperador e seu período de governo ficou conhecido como primeiro reinado, que vai aí de 1822 a 1831, que é o ano que ele da abdicação, ok? Então vamos lá. Primeiro reinado. O primeiro reinado do Brasil é o nome, né, ao período em que Dom Pedro I governa como imperador, entre 1822 a 1831, né, ano da sua abdicação, como eu havia falado. Né. Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades, né, para consolidar a independência, pois ocorreu muitas revoltas regionais e oposições políticas internas, é o que a gente vai ver, tá bom, gente? Mais na frente, algumas províncias não aceitaram, como foi o caso da Bahia, do Grão-Pará, Maranhão, Cisplatina, ok? Piauí, tá? Devido aí seu caráter absolutista, seus ideais bastante perversos. Ok, pessoal? Aqui nós temos a imagem, tá, gente? Dele compondo aí o hino, né, nacional, que hoje é o hino da independência, tá? Ó, pessoal, para que ocorresse de fato, né, a independência precisaria, é claro, aí do reconhecimento, né, das nações, de algumas das nações, tá? E a gente vai começar pelos Estados Unidos, que foi a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil, né, em 1824, né, com o lema, né, de Moro, né, América para os americanos, aquela questão de não ter a intervenção europeia na América, né? Então, a questão também do comércio, né? Os Estados Unidos seria também beneficiado aí com essa independência, né? Aí queriam aí a não intervenção, né, dos europeus, né? Como eu disse, né, do presidente Moro, né? América para os americanos, o lema, ok? Também nós temos a Inglaterra, né, que foi bastante beneficiada, né, é, ela reconhece a independência, porém, ela exige, né, já tinham sido feito, gente, um acordo de um tratado de comércio e navegação, né, então elas pedem, né, que seja reafirmado esse acordo, um acordo bastante beneficiador, né, para a Inglaterra, bastante privilegiava bastante a Inglaterra por conta que os produtos ingleses entrariam, né, com impostos de 15%, sendo que as portuguesas, né, os produtos industrializados portugueses entrariam a 16%, com taxa de 16%, e as outras nações com 24%. Então, ela teria uma vantagem enorme aí, né, com esse acordo. E esse acordo foi firmado ainda durante 15 anos, ok, pessoal? Então, a Inglaterra só tinha a ganhar. E também ela exige também aí a questão, né, da a extinção do tráfico de escravos, tá bom, gente? Então, por isso que o Brasil aí também, ele se vê obrigado a abolir a escravidão, porque também são exigências, né, da Inglaterra, ok? Pessoal,
Portugal também, né, que não foi bobo nem nada, exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, né, para reconhecer a independência, lembrando que quem emprestou o dinheiro foi a Inglaterra. A Inglaterra empresta o dinheiro ao Brasil, né? O Brasil paga a Portugal e Portugal aí quita dívidas, né, com a Inglaterra. Então, coitado do Brasil, já começa aí sua independência endividado, gente. Ah, é triste. Mas nós começamos aí mal, né, digamos assim. Por isso, temos tantas raízes aí para serem resolvidas, histórias, né, para serem resolvidas, né. Começamos nesse caminho meio torto, mas é, o processo de independência, né, todos os países eles tiveram essas lutas, tá bom, gente? A gente precisa conhecer, entender, tá bom? Algumas coisas que acontecem, alguns eventos, né, devido aí ao nosso processo, né, nosso processo de independência, tá bom? É muito importante a gente entender, tá bom? Agora, gente, Brasil livre, né? A gente poderia ter as nossas próprias leis, né? E aí é pensada aí numa Assembleia Constituinte, né? E aí quem participava? Quem participava, gente, eram as elites, né? Grandes proprietários, juízes, médicos, advogados, né? As elites agrárias, tá bom? Os grandes proprietários de terra, a maioria na Assembleia, procuravam impor seus ideais aos demais grupos da sociedade, como falei, juízes, advogados, médicos, né, comerciantes, e defendia o voto censitário, como é isso? A gente só poderia participar da votação quem tivesse uma renda mínima. Como naquele tempo não tinha uma moeda, assim, né, o que era aquele que era utilizado? Era utilizado a farinha de mandioca, a massa de mandioca, certo? Então, era baseada em alqueires, era 150 alqueires de mandioca, e aí essa assembleia, ela fica conhecida como a Constituição da Mandioca, porque era baseada aí em alqueires, tá bom, gente? Procuravam limitar o poder do imperador de Dom Pedro I, gente, ampliando a força dos deputados e senadores. Isso não prestou. É isso aí, gente. Isso não deu certo. O imperador ficou preocupado porque ia limitar seus poderes, ok? Então, o que é que ele faz, gente? Bom, nós temos aí dois partidos, tá bom, gente? O partido português, tá bom? Aquele partido mais dos descendentes portugueses, né? E temos aí o partido, né, do brasileiro, né, do povo brasileiro, que é um partido aí mais voltado, né, para os ideais aí democratas, né, digamos assim. Já o partido português já defendia aí a monarquia, tá? E aí tem um ministro, né, o ministro do imperador, José Bonifácio, ele fica aí entre um e outro tentando, né, procurar aí um meio termo, né? E aí né, ele cresce aí entre esses dois partidos, né, o Partido Português e o Partido Brasileiro. E aí, gente, vai contra aí os ideais de Dom Pedro e aí ele né, se vê obrigado a se demitir, tá? E aí começa a questão do golpe, né, onde Dom Pedro primeiro ele dissolve, né, com a ajuda dos militares, dissolve a Assembleia Constituinte, né, e manda prender inúmeros deputados, né. Em 1824, né, impôs ao país, ele impôs, né, ele convocou 10 pessoas, né? Para se ter uma ideia, quem redigiu essa carta ortogada, que a gente vai chamar, foi um funcionário, um antigo funcionário de Dom Manuel VI, né? Então tem tudo ali a ver com ele. Ele que escolheu, né? Ó, vamos ler aqui. Em 1824, impôs ao país uma constituição elaborada por membros do Conselho de Estado, criado por ele mesmo, ou seja, ele criou um membro, ele ia colocar nessa assembleia o que ele quisesse, né?
o que ele almejava, e não por uma assembleia, por deputados, né? Então, os interesses dele ia vigorar nessa assembleia, ok? Então, vamos lá. Por isso que nós temos aí a Constituição, tá bom, gente? De 1824, né? Nossa primeira Constituição. O Brasil era uma monarquia constitucional, tá bom? Como eu disse, fez a divisão dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Lembrando que esse moderador cabia a ele, tá aí resolvendo os conflitos, né? Ou seja, ele podia intervir, então o poder estava na mão dele, né? Ele cria aí essa divisão de poderes, mas ele tendo todo o poder, ok, gente? Aqui o Rio de Janeiro, capital administrativa do governo central, tá bom? A Constituição tem aí bases na Constituição da Mandioca, tá bom? Porque tem também o voto censitários, tá bom? A escravidão continuava a existir, né? Gente, o voto censitário é aquele que tem a renda, tá bom? Ok? Então, vamos lá. A escravidão continuava a existir, né? Teoricamente, o poder era dividido, mas na prática o imperador interferia nos demais poderes, como eu falei, no poder moderador que ele criou, ele podendo intervir, tá bom? Resolver os conflitos, tá bom? Aí, gente, como eu falei, né? Todos aceitaram, né? Essa esse autoritarismo de Dom Pedro I, todos aceitaram? Não, algumas províncias não aceitaram, como foi o caso, né, do Piauí, da Bahia, da Cisplatina, né, do Grão-Pará, do Maranhão, e aí ocorre aí uns conflitos, tá bom? Vamos lá, ó, com alguns pontos. A concentração do poder nas mãos do imperador provocou descontentamento e a realização de rebeliões, né? A principal dela foi a Confederação do Equador, né, que teve início em Pernambuco, porque a gente vê aí, né, a questão o açúcar, né, está concorrendo, né, está em baixa, estava concorrendo com o açúcar, né, de beterraba lá dos Estados Unidos, e aí tem uma série de problemas, tá? Se estendeu em outras províncias, né? As províncias que resolveram, né, ajudar foi o Ceará e o Rio Grande do Norte, tá bom? Esse movimento, ainda continuando sobre a Confederação do Equador, tá bom, meus queridos? Esse movimento rebelde era formado por membros de grupos, né, sociais diferentes, com interesses diferentes. Fazendeiros, né, queriam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, que garantisse maior autonomia administrativa às províncias, reivindicavam uma política econômica que garantisse a recuperação da produção açucareira, homens livres, pobres, né, e aí é onde enfraquece o movimento, né, porque os grandes fazendeiros, né, eles ficam aí com medo, né, para perder a sua mão de obra, né? Homens livres, pobres, né? Combatia o problema da fome, lutava por reformas sociais, defendia o fim da escravidão. Pois é, a elite agrária também ficava aí, né? Com medo caso a escravidão acabasse, né? Ficariam sem a mão de obra, ok? Esse movimento foi duramente combatido pelas tropas do governo, tá? Gente, só lembrando, né, a gente tem o Cipriano Barata, tá? Os nomes, os principais nomes, né, dessa revolta, Cipriano Barata, temos também gente, um dos principais, né, foi o Cipriano Barata, Frei Caneca, tá bom? Inclusive, o Cipriano Barata, o Frei Caneca, ele foi fuzilado, né? Eles foram condenados à morte, tá bom? O Frei Caneca, ele foi fuzilado aqui, ó, tá, gente, ó? Tá vendo aqui, ó? Tá bom? Nós temos pessoas importantes aí, né, que defenderam, né, e pagaram aí com a sua própria vida, como foi o caso, né, do Frei Caneca, tá? Como o Cipriano Barata também, tá bom, gente? Ok?
Vamos lá, gente, continuando aqui, tá bom? Agora a gente vai na Guerra da Cisplatina, que é a atual região do Uruguai, ok? Em 1825, os habitantes da província da Cisplatina iniciaram uma revolta exigindo, gente, a independência e a formação de um novo país, Uruguai, né? Dom Pedro I enviou tropas para evitar a separação, né? Lembrando, tá, gente, que eles separaram aí, anunciaram que se separariam aí do Brasil e se uniram aí à Argentina, tá bom? Seriam aí integrante aí agora do território argentino, né? E aí Dom Pedro enviou tropas para evitar a separação. Essa guerra durou 3 anos e aí com a ajuda dos britânicos, né? O Uruguai ele vence, né? E aí é proclamada aí a República, né, do Uruguai, que durou 3 anos, né, como eu estava falando, em 1828 o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai, tá bom, gente? E aí, gente, devido aí, principalmente essas crises, né, a Confederação do Equador, onde Dom Pedro envia tropas, né, para combater esses rebeldes. A Guerra da Cisplatina, que durou aí durante 3 anos, né, teve muitos gastos, né, para o governo, né, e aí, para contornar essa crise, Dom Pedro, ele não tem, ele não é altamente suficiente, né, para contornar os problemas que o Brasil está enfrentando, tá bom? Então, para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicitava empréstimos, né, aumentando aí o endividamento externo, tá bom? E aí aumentava os impostos, né, para fazer esses pagamentos. Tal situação gerou vários protestos, tá? Jornalistas e defensores das ideias liberais criticavam a centralização do poder na mão do imperador, tá? E aí, gente, ocorre aí, Dom Pedro aí se vê aí, o governo dele está desmoronando, né? E acontece um fato muito marcante, que foi a morte de um jornalista chamado Líbero Badaró, né? Então, no Brasil, todos acreditam que ele tenha sido morto a mando de Dom Pedro I, e aí a situação se torna aí insustentável, tem a noite das garrafadas, né? Dom Pedro não tem uma opção a não ser abdicar, né? E aí ele diz, né, que para governar sem honra é melhor abdicar, tá? E aí a gente vê, né, o que que ele faz, né? Deixa eu, aqui, ó. A oposição ao imperador levou à formação de dois grupos compostos por membros da elite, liberais moderados, né, representantes dos grandes proprietários de terra de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, defendia a permanência do governo centralizado no Rio de Janeiro, mas queriam ampliar a influência dos políticos, dos deputados e senadores. E os liberais exaltados exigiam o estabelecimento de uma federação com amor, descentralização do poder e maior autonomia das províncias, né? Então a gente tem aí, né, esses dois partidos, né, um querendo, né, que Dom Pedro vá, né, outro querendo que fique, e aí se torna insustentável. Porém, acontece também outros fatos, né? É, Lá em Portugal, ninguém queria Dom Pedro I lá, né? Eles não queriam a presença dele lá. E aí, né, Dom João morre, e aí ele é o sucessor da linha, né? E ele deixa sua filha lá no poder, porém, o que é que acontece? O irmão dele, Dom Miguel, usurpa o poder, tira a filha de Dom Pedro, né, do poder, e como eu disse, usurpa o poder, e aí né, ele se envolve aí nesse conflito para manter a hierarquia, né, a monarquia de sua família,
e ele se vê aí com todos os fatos que acontecem, né, a não a desorganização, né, de governo, né, a questão de não ter mais o apoio, né, da sociedade, né, para governar. Então ele diz que vai abdicar em nome do seu filho, que tinha apenas 5 anos, mas ele alega que o povo brasileiro não quer mais ele porque ele não é português, perdão, porque ele não é brasileiro, né? E aí vão aceitar o seu filho porque o Dom Pedro II é nato brasileiro, né? Então eles aceitariam. Então a gente vai ver, né, nos próximos capítulos, tá, gente? Esse desfecho dessa história que Dom Pedro, tá bom? O que é que acontece, tá? E a gente termina com a abdicação dele, né? Ele abdica, né, o trono para o seu filho, né, Dom Pedro II, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos, tá bom? Na próxima aula, ok? O desfecho dessa história, né, gente? Mas em prática é isso, né? Muito conflituoso, né? Dom Pedro I, né, ele não soube aí encontrar, né, um meio termo aí para governar com apoio, né, dos partidos. O autoritarismo, né, a falta de controle, tudo isso, tá bom, gente? Então é isso, leiam um capítulo, tá bom? Alguma informação que eu deixei de passar, façam as atividades, me vi, e aí na próxima aula a gente vê o desfecho, né, de Dom Pedro abdicando o trono em nome de seu filho, tá bom? Grande beijo e até a nossa próxima aula.